Aquele pingo gordo na gola da camisa te avisa que o ônibus vai demorar mais que um normal, enquanto Edger, no banco de trás, continuaria achando tudo muito autêntico se estivesse ensopado até os ossos. É o corpo implorando um atestado de trânsito enquanto a gente finge que a umidade não afundou os planos. Tem dias em que a atmosfera inteira resolve pesar antes mesmo de você conseguir levantar da cama. Não é um peso trágico, daqueles que dão um filme dramático de domingo à tarde. É só uma umidade chata, um cinza encardido grudado no vidro da janela, que faz a gente olhar pro teto e pensar se realmente vale a pena negociar com a própria sanidade só pra cumprir a agenda que a gente mesmo inventou. A cidade acorda com aquela cara de quem foi lavada a contragosto. O asfalto brilha de óleo e água suja, o retrovisor do carro da frente tá embaçado, e o cheiro de terra molhada se mistura com o bafafá abafado do escapamento dos ônibus que passam esguichando marola na calçada. É nesse exato momento, enquanto você tenta equilibrar o guarda-chuva que já virou ao contrário 2 vezes na esquina, que a vida cobra a fatura de um jeito muito específico. A cobrança não é em dinheiro, nem em prazo de entrega. É a exigência invisível de que você continue produtivo, focado, ligeiro, sorridente e com a agenda riscada de ponta a ponta, mesmo quando o mundo lá fora tá dizendo, com todas as letras em forma de pingos grossos, pra você ir pra casa trocar a meia molhada e ficar olhando pro nada. A gente vive numa época que pegou o tempo e colocou na esteira ergômetrica. Tudo tem que render. Até o descanso virou tarefa de casa. Você assiste a uma série, mas tem que estar com o celular na mão, respondendo mensagem ou pesquisando o nome do ator coadjuvante para não perder tempo. Você come o bolo de cenoura com calda de chocolate, mas fica remoendo as calorias e o treino que vai ter que pagar no dia seguinte. E quando chove forte, quando o céu desaba de um jeito que paralisa o trânsito e alaga a entrada do metrô, o desespero não é pelo atraso em si. É pela culpa. É aquela pontada feia no estômago que surge porque você tá parado dentro de um coletivo lotado, espremido contra o vidro embaçado, sem poder fazer absolutamente nada, e a sua cabeça insiste em calcular quantos minutos preciosos da sua eficácia diária estão evaporando ali, naquele vapor humano misturado com cheiro de casaco molhado. Martin Heidegger, um velho filósofo alemão que passava horas olhando para as árvores da Floresta Negra e irritando muita gente com o jeito dele de cismar com o ser das coisas, falava muito sobre como a gente se perdeu na utilidade. Para ele, o mundo moderno reduziu tudo a um estoque de recursos. As coisas deixaram de ser o que são para virar mera matéria-prima para o nosso uso. E o pior, nós mesmos viramos recursos. A nossa atenção, o nosso cansaço, o nosso humor, a nossa disposição, tudo é convertido em rendimento. Quando a gente olha para uma tempestade urbana e pensa imediatamente em como ela atrapalha o cronograma, a gente tá olhando para o mundo exatamente como um feitor de escravos olharia para um temporal que atrasou a colheita. A chuva deixa de ser chuva, com seu cheiro bom, com seu barulho grosso batendo no zinco, com seu poder soberano de fazer o tempo desacelerar. Ela vira um empecilho operacional. É um dano colateral na sua linha de montagem mental. Sabe aquela cena clássica de quem mora em cidade grande? Você entra no ônibus ou no vagão do metrô encharcado, o tênis pesando meio quilo por causa da água que entrou pela sola, o cabelo colado na testa, o casaco pingando no chão de borracha. Em volta de todo mundo, o clima é de velório apressado. Ninguém quer estar ali, todo mundo tá atrasado para algum lugar onde provavelmente não gostaria de estar, mas finge que é a coisa mais importante do mundo. E no meio desse caos cinzento, a gente se pega olhando pela janela, vendo as luzes dos faróis, duplicadas pelas gotas grossas no vidro. Se você prestar atenção no reflexo do seu próprio rosto nesse vidro sujo de ônibus em dia de temporal, você vai ver a exaustão pura. Não é cansaço físico só. É a fadiga de quem tenta o tempo todo encaixar a própria humanidade dentro de uma planilha de Excel imaginária. Tem um momento em que a mente simplesmente cansa de fingir que está no controle. É aí que a chuva cumpre o seu papel mais bonito e mais implacável. Ela cancela os planos da gente à força. Ela faz cair a energia do bairro, ela tranca a marginal, ela faz o aplicativo de entrega recusar corrida por falta de entregador. A natureza, com toda a sua grosseria metropolitana, diz um chega coletivo que a nossa coragem interna nunca tem para pronunciar sozinha. E é curioso como a gente resiste a esse chega. A gente fica dando F5 na página de clima do celular, como se atualizar a previsão do tempo fosse fazer a frente fria ter pena da nossa reunião das 4 da tarde. A gente xinga o prefeito, xinga o bueiro entupido, xinga a própria desorganização por não ter saído 10 minutos mais cedo de casa. Mas por dentro, se a gente for bem honesto com o travesseiro na hora de dormir, tem um alívio secreto e culpado quando o caos climático é tão grande que nos absolve de tudo. É o direito sagrado e proibido de não render. A nossa cultura criou uma espécie de pavor moral do vazio. Ficar sentado na sala, com a luz apagada, só ouvindo o tamborilar da água na janela e o barulho abafado dos carros passando lá embaixo, virou quase um sintoma de fracasso.
Se você não tá estudando um idioma novo, se não tá planejando a reforma da cozinha, se não tá produzindo conteúdo ou pelo menos organizando os armários da despensa por cor, parece que você tá perdendo o bonde da história. Como se o único propósito de estar vivo fosse justificar o oxigênio que você respira através de métricas de desempenho. É uma loucura silenciosa. Porque o corpo humano não é feito para rodar em loop infinito. O corpo tem carne, tem osso, tem ciclo, tem peso. Quando a umidade sobe e a pressão cai, o corpo avisa: olha, hoje vai dar nó. Só que a gente foi adestrado para ignorar o próprio corpo, como se ele fosse um funcionário preguiçoso que precisa de advertência por escrito. A gente toma 2 comprimidos para dor de cabeça, um café forte que desce queimando o esôfago, veste a armadura impermeável e vai pra luta contra o clima, contra o trânsito, contra o relógio. E aí, quando chega ao fim do dia, a única coisa que sobra é uma irritação funda, sem motivo aparente, despejada em cima da primeira pessoa que cruzar o nosso caminho no balcão da padaria ou na fila da catraca. Aí é nessa exata hora que o Sêneca entra na sala, mesmo que a sala seja um apartamento alugado onde a goteira na área de serviço já tá fazendo ploc, ploc, ploc num balde de plástico. Sêneca, que era um cara próspero, influente, que andava pelos palcos do poder em Roma, que, no fim das contas, sabia muito bem o que era essa urgência idiota de querer abraçar o mundo com as próprias pernas, escreveu uma frase que devia vir carimbada na carteira de identidade de todo mundo que nasce nesta parte do continente: parar de acumular dias vazios. Mas o Sêneca não estava falando de produtividade de Instagram, não. Ele estava falando justamente do oposto. Ele dizia que a maior parte da nossa vida é gasta fazendo nada com eficiência, correndo atrás do vento, inventando ocupação para não ter que olhar para dentro da própria pele. Quando a chuva cai forte e o plano de ir à feira vai por água abaixo, a gente ganha de presente um dia que não foi planejado. E o que a gente faz? Põe a culpa no clima. Fica com raiva porque o aplicativo de entrega dobrou o preço da taxa de serviço. Fica olhando para o mapa vermelho do trânsito no celular como se, por pura força de vontade mental, os carrinhos azuis fossem começar a andar mais rápido. É um desperdício magnífico de energia vital. A gente tá ali, com o pé descalço no piso frio da cozinha, o café já morno na caneca, o gato dormindo em cima da pilha de toalhas limpas que a gente não teve ânimo de guardar, e a cabeça tá onde? Tá lá na segunda-feira. Tá na lista de pendências que ainda nem existe. A gente consegue a proeza de estragar o único momento de silêncio que o dia ofereceu porque tá ocupado demais imaginando o desaforo que vai ter que engolir depois de amanhã. É uma ginástica mental impressionante. A gente pula do presente como se o aqui e agora fosse uma tábua de pregos. E o corpo continua ali, pedindo calma, pedindo trégua, pedindo que a gente simplesmente sente na poltrona e aceite o fato incontestável de que, hoje, o mundo vai girar sem a nossa autorização. O trânsito vai continuar caótico, o vizinho vai continuar ouvindo aquela música insuportável na caixa de som Bluetooth, o pão francês na padaria vai continuar subindo de preço, e nada disso vai mudar só porque você tá rolando a tela do telefone com aquela expressão de quem chupou limão azedo. Nietzsche, que entende bem de dor de cabeça e de dias nublados nas montanhas de Sils Maria, dizia que a gente precisa aprender a dar férias ao nosso espírito. E dar férias não é ir para Búzios no fim de semana prolongado, gastando o que não tem com hospedagem superfaturada para voltar mais cansado do que foi. Dar férias para o espírito é conseguir olhar para a mancha de umidade na parede da sala e não sentir culpa por não estar lendo um calhamaço de filosofia alemã naquele exato segundo. E ter a coragem mansa de admitir que a vida de vez em quando cabe inteira dentro de um prato de sopa quente e de uma meia grossa com furinho no calcanhar. Só isso. Sem grande lição para tirar, sem moral da história para postar no perfil, sem epifânia mística. Só o barulho da água batendo no telhado de fibrocimento, o cheiro de terra molhada subindo pela fresta da janela e a constatação meio boba, meio consoladora, de que você não é um motor do universo. O universo funciona muito bem, obrigado, mesmo quando você resolve desligar o telefone, deitar no sofá e deixar a tarde passar em branco, cinza e mansa. A chuva vai parar uma hora, as poças na rua vão baixar, o sol vai abrir amanhã de manhã, batendo direto na janela do quarto e cobrando a fatura dos afazeres de sempre. Mas hoje não. Hoje o temporal ganhou. E tá tudo bem. Vai lá fazer um chá, acender uma luz amarela e deixar o relógio cuidar da hora sozinho por um instante. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.